Eu não sei bem, naquele aviso que apareceu no Ita News, o que o pastor Alcenir falou, porque fiquei olhando para a biblioteca dele e observei que falta esse lá, mas você já tem. Eu digo isso porque é muito bom a gente estar sempre junto e com essa alegria de compartilhar nossas experiências, nossas alegrias, e temos nessa ocasião a oportunidade de receber tantos professores aqui da Escola Bíblica. Foi muito inspirador essa ideia da irmã Sorelli, que lidera o ministério, de trazer aqui os professores para que vocês possam, conhecendo, dizer: você é aluno desse ou aluno dessa. Muito bom estarmos sempre juntos assim. E nesse contexto, então, de abertura do ano letivo de nossa Escola Bíblica, eu trouxe no culto das 9 uma mensagem sobre o que o Deus Eterno disse ao povo de Israel no ano 770 a.C., por intermédio do profeta Oséias, quando ele disse que o povo estava morrendo porque não vivia segundo a palavra de Deus. Pensei em trazer mais um elemento para a nossa reflexão, agora lendo 1 Pedro, capítulo 3. Nós temos aqui um versículo muito citado, muito conhecido, mas nem sempre nós lemos o que vem antes e o que vem depois. E aí nem entendemos bem a riqueza e a profundidade do texto em epígrafe. Por isso eu recomendo a você, irmão, quando você receber um versículo no WhatsApp, abra lá a sua Bíblia e leia o que veio antes e o que veio depois. E esse versículo que já era rico ao seu coração, será ainda muito, muito mais rico. Quando nós abrimos a Bíblia, o horizonte fica muito maior. A imagem que eu faço é daquele compasso, né? Nós temos um compasso que se abre quase todo, mas geralmente usamos só um pedacinho aqui e perdemos o todo. Quando lemos só um versículo, perdemos o todo. E o todo ilumina o versículo, e o versículo ilumina o todo. Mas se não lemos o todo, perdemos parte daquela riqueza. Então o versículo que eu estou mencionando é o de Pedro, a primeira carta, capítulo 3, verso 15b. Se forem questionados, mantenham preparadas as suas mentes para explicar a razão da esperança que têm. Acho que todo mundo aqui conhece esse versículo de cor, em outra versão, da sua infância sobretudo. Não nessa versão aqui, mas aí a pergunta é a seguinte: está falando de quê? Temos que ler antes e depois. É o que nós então faremos agora, lendo 1 Pedro 3, 14 a 17. O ideal é que lêssemos todo o capítulo 3. Não, o ideal é que lêssemos todo o livro de Pedro, mas não é possível num culto, não é? Então vamos ler 1 Pedro 3, 14 a 17. No entanto, se forem injustiçados por terem feito o que é certo, considerem-se felizes. Não fiquem com medo nem apavorados diante das ameaças que lhes fazem. Mantenham firme no coração a confiança que têm em Cristo Salvador. Se forem questionados, mantenham preparadas as suas mentes para explicar a razão da esperança que têm. Sejam gentis, amorosos e corretos como Cristo foi. Assim, se alguém falar mal de vocês, acabará desmascarado como caluniador. Se o Deus Eterno permite que sofram, que seja por praticarem o bem, não por fazerem o mal. Eu acho que só a leitura já trouxe uma riqueza para a compreensão do versículo 15b. Concordam comigo? Por isso é muito valioso que nós não nos contentemos só com o culto,
mas que participemos da escola bíblica, e é muito valioso que não nos contentemos com um versículo, ou com meio versículo, às vezes com um terço de versículo, mas que nós busquemos ler pelo menos aquela perícope. Perícope é um conjunto de versículos compreendendo um determinado assunto. Então, por exemplo, 1 Pedro 3, 14 a 17 é uma perícope, trata do sofrimento. Abrindo isso, fica muito mais fácil entender todo o conjunto que temos em mente. O que o apóstolo Pedro nos ensina é que devemos estar preparados para explicar a nossa fé sem terceirizar. Terceirizar é o seguinte: nosso irmão Fábio trabalha num certo canal de televisão, e aí, na hora do cafezinho, pergunto: Fábio, o que é que realmente quer dizer tabernáculo? Aí o Fábio diz assim: vai lá na minha igreja que ele vai lhe explicar. O cara vem? Não vem. Então o Fábio, felizmente, sabe disso, ele tem que explicar. Porque essa oportunidade é única, não haverá outra. Claro, essa é uma pergunta sem muita importância, mas pode ser uma pergunta muito importante. Por que vocês dizem, por exemplo, é muito comum, que pode ter certeza da salvação? O que você vai responder? Bom, tem um professor em nossa igreja que é maravilhoso. Se você for lá, você vai ficar sabendo tudo. Tem até uma classe, inclusive, com o pastor Zé Maurício, para quem não sabe nada da fé e quer aprender. Ele vem? Não vem. Vem depois. Mas você tem que dizer na hora. O que o nosso querido apóstolo Pedro está dizendo é exatamente isso. Não terceirize explicar a sua fé ou a sua esperança, que aqui são sinônimos, nesse caso particular aqui. Não terceirize. Você tem uma única oportunidade. Mesmo na sua casa, se o seu filho faz uma pergunta, você vai dizer assim: vai lá falar com o pastor Davi, ele vem, ele vai esquecer no dia seguinte, ou na hora seguinte, minuto seguinte. Mas você diz: meu filho, é o seguinte, você tem que dar então a razão daquilo que você crê. Então, penso que nós não podemos permitir que outras pessoas expliquem por nós aquilo que nós podemos explicar. Então, esse é um dado de grande valor, associado a um outro que nós não podemos esquecer, que é o conjunto todo aqui das palavras do apóstolo Pedro. Nós seremos ouvidos se soubermos responder, mas também seremos ouvidos se aquilo que nós cremos condiz com o modo como vivemos. Porque nós sabemos bem disso, as pessoas, quando sabem que nós somos cristãos, ficam automaticamente de olho em nós. Você dá uma resposta mais grossa, cristão. Você fura a fila, cristão. Você, cristão. Você não vai ser ouvido. Mas se você vive aquilo que você crê, você vai ser ouvido. Às vezes, meus irmãos, é nos mínimos detalhes. Os mínimos detalhes nos condenam. E os mínimos detalhes nos salvam. Estão de olho em nós. Por isso, eu não concordo com aquela frase: não olhem para mim, olhem para Cristo. Ela é verdadeira, mas não funciona. Porque as pessoas não olham para Cristo, olham para mim. E talvez olhem para Cristo. Se aquilo que olharem em mim, entenderem que corresponde a Cristo, então vão olhar para Cristo. É uma grande responsabilidade. Pedro está dizendo exatamente isso. Se, porventura, alguém disser algo a seu respeito que não condiz com o que você é calúnia, porque você não é aquilo. Segundo lugar, para
estarmos prontos para dar a razão da fé que há em nós, nós não podemos opor fé e erudição. Eu fico muito contente que quando nossos irmãos aqui se tornam mestres, doutores, terminam um curso, passam no vestibular, muito bom, porque estão numa carreira acadêmica que não sabemos como vai acabar. Nesses dias mesmos, esteve uma irmã nossa, está nesse culto aqui agora, que fez parte da missão brasileira na Antártica. Nunca sei se Antártica ou se Antártida é uma confusão e eu não sei qual escolher na hora de falar. Estava lá na missão, uma doutoranda aqui de nossa igreja. Nós precisamos de paixão pelas Escrituras e paixão pela ciência, porque ambas são dons de Deus. E aqui eu quero lembrar aos irmãos um momento muito valioso na história do cristianismo. Pedro está falando isso porque, Paulo também diz isso, os romanos, que eram muito intelectualizados, pelo menos alguns, claro que a maioria era totalmente pobre, analfabeta, mas aqueles da chamada elite intelectual eram muito preconceituosos. Além disso, os cristãos comiam criancinhas nos cultos, não é? Jesus não disse para comer o meu corpo, beber o meu sangue. Os sábios ignorantes romanos achavam que aquilo era literal. Olha os cristãos aí, eles são canibais. E a partir daí diziam horrores sobre os cristãos. Então Pedro disse, se eles falam horrores, mas não tem fundamento, ignore. Mas se eles falam coisas que nós erramos, nós temos que nos arrepender. Mas, além disso, nós podemos dialogar com as pessoas. E aqui eu quero destacar um grupo, uma escola teológica, no século II, terceiro e quarto da fé cristã, que decidiu, esse grupo de pessoas de diferentes lugares, enfrentar os intelectuais que diziam que o cristianismo era uma superstição. O romanismo pagão, não. Tem um monte de deuses lá no seu panteão, aquilo não era superstição. Mas o cristianismo, que cria num Jesus só, que morreu e ressuscitou e está no céu, isso é superstição. Eu me recordo quando estive na China, lá tem dois tipos de igreja. A igreja que o regime permite e uma igreja que o regime não permite. A igreja que o regime permite, o pastor pode pregar, mas ele não pode falar nenhuma superstição. Superstição é, Cristo ressuscitou. Isso é uma superstição, não pode falar. Na convicção do regime chinês. Eu estou só buscando ilustrar isso, porque o cristianismo enfrentou essa acusação no começo de sua fé. Mas houve um grupo de intelectuais, esse é o ponto, aos quais nós devemos muito. Esses cristãos disseram, não, vocês estão em Atenas, era uma imagem, mas nós estamos em Jerusalém. E Jerusalém e Atenas estão no mesmo nível. E eles debateram com os intelectuais da época, e eu digo a vocês que eles venceram. E aí houve um momento muito particular, em que um desses chamados pais da igreja teve que enfrentar um problema. E o problema foi, tudo bem, vocês cristãos estão aí, mas olha aí, os bárbaros estão nos invadindo. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Os deuses estão nos condenando, preto ou não, e ele escreve alguns livros, e um deles chamado A Cidade de Deus. Agostinho de Hipona. E ele argumenta de um ponto de vista filosófico, teológico, para dizer que o Deus eterno não tem nada a ver com aquelas dificuldades porque passavam os romanos, eram os regimes que eles utilizavam de opressão do povo que estavam provocando aquelas desgraças. Não era Deus. E ele foi ouvido. O que eu estou querendo salientar é que dar a razão de nossa esperança é uma tarefa de nossa vida. As pessoas olham para a nossa vida, mas é uma tarefa também de nossa mente. Nós temos que dialogar, conversar,
discutir usando os recursos próprios da ciência, da teologia, da filosofia ou de outros aspectos. Terceiro lugar, eu falei, primeiramente, estar preparado sem terceirizar. Segundo, não opor fé e erudição, fé e ciência. Eu tenho passado, os irmãos sabem, felizmente isso já acabou, né? Um semestre aí no hospital, ou por mim, fazendo as aplicações de radioterapia, ou por minha esposa, que ficou várias vezes, voltou agora, está operada, está recuperando-se muitíssimo bem, obrigado pelas suas orações. E eu observando ali os procedimentos médicos, os chamados protocolos, como eles gostam de usar essa expressão. Não tem como não agradecer a Deus por isso. O modo como a enfermeira faz um curativo, os cuidados que ela tem. Por exemplo, o modo como a cirurgia é preparada, o modo como o pós-operatório é indicado, todos os cuidados. Isso é estudo. Esse projeto no Rio, estrangeiro, mas lidera esse projeto no Rio, diz que Deus está no nosso cérebro. Vamos estudar, é um assunto para estudar. Antes era um assunto rejeitado, enquanto religião é para ignorante. Agora estão vendo que as coisas não são assim. Estudando, nós criamos dificuldades. Eles também criaram dificuldades. E aí um se colocou num gueto, como se fossem inimigos, como se nós não fôssemos ao mesmo tempo sentimento e razão, subjetivo e objetivo. Nós somos isso em nossa composição. Precisamos de teólogos e precisamos de médicos para estudar quem nós somos. Em terceiro lugar, então, nós temos a tarefa de explicar a nossa fé para que ela possa ser aceita. Obviamente, algumas pessoas não precisam disso. Mas eu diria que a maioria das pessoas precisa. Porque o discurso hegemônico é de inferioridade, de irracionalidade, essa é a melhor palavra, da fé. Então nós temos que trabalhar esse tema na perspectiva da fé, para então explicar a nossa fé de uma maneira inteligível pelas pessoas. Não basta dizer, eu senti, é válido. É preciso ir além do eu senti. O que você sentiu? Como é que se explica esse seu sentimento? Como é que isso se inclui na história do pensamento? Fé e razão são campos diferentes em todo mundo. Dialogar com os que creem e dialogar com os que não creem. E aqui, meus irmãos, eu preciso registrar uma página muito sombria, recente em nosso meio. Nós evangélicos temos muita dificuldade de dialogar. Quando centros religiosos de outras religiões são destruídos, nós temos que lamentar profundamente. Seja o que for que creem, temos que lamentar que alguns, em nome de uma certa fé, destruam, porque o direito deles é similar ao nosso direito. Mas esse sentimento, às vezes, está muito presente em nós. Eu quero, então, fazer esse registro aqui sobre uma figura bem conhecida que acho que todo mundo conhece, que é o professor, pastor Luiz Alberto Teixeira Saião, simplesmente Saião, como ele é conhecido. Eu não conhecia a história, ele postou, dizendo, nunca fui tão atacado na minha vida. E o ataque que ele recebeu, segundo ele relatou, é porque ele travou diálogos com rabinos, sobre textos bíblicos, com muçulmanos, porque há trechos muito próximos no Corão, também da Bíblia, buscando dialogar com as pessoas. Foi a TV Globo. Tudo isso, segundo ele disse, eu nunca imaginei que eu fosse tão atacado por dialogar. Não por ceder em suas convicções, mas por sentar e conversar. E dizer, eu creio nisso, vocês creem nisso. Nenhum deles talvez tenha mudado de posição.
Mas certamente aquele outro compreendeu o que é que nós cremos. E certamente o Saião compreendeu aquilo que eles creem. Há pontos de convergência, pontos de divergência. Mas se nós não soubermos dialogar com as pessoas, não seremos ouvidos por elas. Penso que essa é uma coisa que precisamos ter sempre em mente. Para explicar a nossa fé, em quarto lugar, nós precisamos ler, estudar, discutir. E aqui eu quero falar sobre o ato de ler. A Unesco, eu soube agora, a irmã Godoy aqui me disse, Denise, agora há pouco eu fui pesquisar, eu confiro sempre. Você falou comigo, eu vou conferir. Eu fui conferir, se era verdade. Pior que era. Então, abril é o ano, o Rio de Janeiro será a capital do livro. Capital mundial do livro, em abril, é o Rio de Janeiro. Eu achei fantástica, eu não sabia disso, minha ignorância é abissal, eu não sabia disso, e temos esse registro, e eu quero me comprometer com os irmãos, mais uma vez, já fiz isso uma vez e falhei. Durante muitos anos, aqui está aí o banner, durante muitos anos eu indiquei cada domingo um livro para se ler. Vários anos, acho que depois eu parei. Prometi, o ano passado não cumpri. Quando começou, aí a porta, quando eu falei isso no primeiro culto, o irmão me disse, e qual é o livro de janeiro? Eu falei, não indiquei ainda, e já estamos em fevereiro. Então, eu preciso indicar essa semana de janeiro e logo o de fevereiro. Dizer, vou ler todos, disse ele. É muito bom, às vezes, ir na casa dos irmãos, ver lá os livros que eu indiquei. Eu não pergunto, eu não sou um cara indiscreto, se leu ou não. Mas se comprou, já é um grande passo. Um dia vai ser lido, não é? Há livros que nós compramos, só lemos 20 anos depois. Se é bom, não temos pressa, não é? Mas é importante que nós façamos esse esforço. Temos que ler. Ler não morreu. Mais da metade dos brasileiros não leu um livro sequer em 2024. Eu espero que você não esteja nessa estatística. E se estiver, você tem 11 meses pela frente para se recuperar e ser uma exceção nesse panorama ermo que estamos vivendo no campo da leitura. Quando nós lemos, nós somos desafiados a estudar. Qual é a diferença entre ler a Bíblia e estudar? Eu pego um texto bíblico, leio, entendi e vou aplicar. Eu pego um texto bíblico, li e disse, o que está por trás disso aqui que Pedro está falando? Aí já é o estudo, eu vou estudar. Para estudar, eu preciso de bons livros, fontes boas, mas é uma jornada maravilhosa. Irmãos, eu tenho tido esse privilégio, não é? De praticamente quase todos os dias, durante alguns minutos ou horas, traduzir a Bíblia. Eu estou lendo, acabando Deuteronômio. Pulei a segunda parte do Levítico. Levítico é realmente muito difícil, eu não consegui prosseguir, mas Deus vai me dar força e sabedoria para prosseguir. E eu tinha feito algo que era sempre traduzir a palavra como tenda, cabana, tudo com uma palavra só. Quando eu fui me debruçar estudando as palavras hebraicas para essas palavras, observei que são 3 coisas diferentes. São 3 palavras bem claras no hebraico para distingui-las. Quando eu descubro a minha ignorância, eu fico numa felicidade que não tem fim. Porque a ignorância nos entristece. O conhecimento nos alegra. Eu não sabia, agora eu sei. Só que tem muito mais coisas, muito que eu não sei. Mas estou me aprofundando cada vez mais. E isso realmente gera uma grande alegria. Estudar gera uma grande alegria. Quando nós estudamos, então, nós compreendemos o que é que nós cremos. E aqui eu quero apenas ler os seguintes textos. O que é que nós cremos?
Se você puder anotar só a referência bíblica, eu agradeço, porque aqui vai passar muito rápido, você não vai captar. João 3, 16 a 21. O 16 você já sabe de cor, mas duvido que saiba o que vem depois, né? Então, o que João 3, 16, 21 nos diz? A primeira declaração acerca de nossa fé, o que é que nós cremos? Primeira coisa, que Deus é amor. Toda a Bíblia é sobre isso. Toda a Bíblia é sobre isso. Se disser alguma coisa em contrário, estou mentindo. E João 3, 16 a 21 nos mostra isso. O Deus eterno amou os seres humanos com tanta intensidade que entregou o seu único filho para morrer no lugar deles, para que os que creem nele recebam a vida eterna. Na verdade, o Deus eterno enviou o seu filho ao mundo para salvar o mundo. Assim, quem o recebe é salvo. Quem não recebe recusa a vida eterna. Quem o recebe, recebe porque crê. Jesus é a luz que veio ao mundo para acabar com as trevas. Elas são aprovadas porque estão de acordo com a palavra de Deus. É nisso que nós cremos. Se você puder dizer assim, me dê um só, eu só quero saber de um conteúdo da sua fé. É João 3, 16 a 21. Está tudo resumido aqui. Não só a salvação, a vida eterna, novo nascimento, está tudo resumido aqui nessa perícope. Mas quero ler um segundo texto. Hebreus 1. A 3. Olha que maravilha. Por meio de Jesus Cristo, o texto continua, o Deus eterno criou o universo inteiro. O Deus eterno age por meio de Jesus Cristo, que é o seu herdeiro. O Deus eterno está no controle da história. Ele mesmo nos mostra essa verdade em sua palavra poderosa, verdade que evidencia. Por isso, quem olha para Jesus Cristo vê o rosto do Deus eterno exatamente como é, totalmente maravilhoso. Tendo vivido entre nós para perdoar os nossos pecados, Jesus Cristo voltou para o céu, de onde comanda o universo. Se temos só mais uma resposta, além da primeira esta, é que Deus se mostra a nós. A teologia usa uma palavra, revelação. Mas eu acho que é uma palavra que as pessoas não entendem. Porque quando você, na antiguidade, batia uma foto, olha a palavra, batia uma foto, era num filme que ficava velado, dentro de uma cápsula. Era preciso que um laboratório, era essa palavra que eu usava, todo no escuro, revelasse a foto. Então aparecia. Mas quem é que sabe disso hoje? Então não uso que a Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é a demonstração de Deus. A Bíblia é, podemos assim dizer, o modo como Deus se apresenta. É a apresentação de Deus a nós. Mas, se ainda tem um tempinho para um terceiro conteúdo da fé, 1 Coríntios 15, 50 a 57, porque esse texto, entre outros, mostra que Deus escreve uma história da redenção, uma história da salvação, uma história da reconciliação, uma história da planificação, uma história da felicidade. E nos convida para participar dessa história. Porque Deus nos fez para viver eternamente. Deus não nos fez para que nós vivamos eternamente. 1 Coríntios 15, 50 a 57. O apóstolo Paulo escreve então aos Coríntios assim, 1 Coríntios 15, 50 e 57. Quero deixar claro que um corpo terreno feito de carne e osso não pode entrar no céu. Assim, uma vida perfeita no céu não é uma simples continuidade da vida na terra. Há um mistério no que vou dizer agora. Nem todos os seres humanos morrerão, porque alguns estarão vivos quando Jesus Cristo vier. Todos eles serão transformados
num piscar de olhos, assim que o último trompete celestial tocar. Quanto aos que tiverem morrido, quando Jesus Cristo vier, eles ressuscitarão, mas com corpos perfeitos. Em resumo, ao soar o último trompete celestial, os mortos serão ressuscitados e os que estiverem vivos serão transformados. O corpo humano que é imperfeito não pode ser perfeito por si mesmo, ele precisa ser transformado. Então, quando o nosso corpo for transformado de imperfeito para perfeito, de mortal para imortal, a promessa feita pelo Deus eterno por intermédio dos profetas Isaías e Oséias plenamente se cumprirá. A morte foi totalmente derrotada. Isaías 25:8a. Morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu poder? Oséias 13:14b. O poder da morte é o pecado, e o poder do pecado está em nossa natureza humana. No entanto, graças damos ao Deus eterno, que nos dá a vitória sobre a morte, por intermédio de Jesus Cristo. É nisso que nós cremos. Claro, eu citei 3 perícopes apenas, 3 conteúdos teológicos, que são muito essenciais para compreendermos aquilo que nós cremos. Você está pronto, então, para dar razão da sua esperança? Quer estar pronto? Eu nasci num lar batista. Já não era com P naquela época, era só batista mesmo. Alguns aqui nasceram num lar baptista. Não é o meu caso, Zé Maurício talvez. Eu já nasci num lar batista. Ele é mais novo do que eu, 11 meses. E desde cedo, então, eu tenho o privilégio de ser aluno, depois professor da escola bíblica. Desde então, eu tenho grande prazer, é uma paixão irrefreável de ler e estudar a Bíblia. Minhas primeiras lembranças são indo para a igreja, participando da minha classe de juniores, com a professora Esther, e participando dos desafios bíblicos, que eu era o campeão, embora fosse descalço para a igreja. Esse livro realmente é tudo para mim. Meu modo de pensar, até de organizar o pensamento, totalmente influenciado pela Bíblia e por Machado de Assis. Nunca encontrei nenhuma contradição entre ler toda a literatura disponível, sobretudo Machado de Assis, e a Bíblia Sagrada. Estou dizendo isso como testemunho pessoal, exatamente para dizer aqui a todos, diferentemente de idades que tenham, que ler a Bíblia é apaixonante, porque nos descortina um mundo que é totalmente diferente do mundo em que nós vivemos. Um mundo que não nos proporciona alegria de viver duradoura, nem felicidade permanente. Mas quando nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia e nos pautamos pela Bíblia, do pensamento da cabeça aos pés, concluímos que esse livro realmente é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, há vezes em que você lê, mas não entende. Qual é o segredo para entender? Continue lendo. Você vai entender. Porque a Bíblia é um princípio interpretativo, se explica a si mesma. Agora, se você se contenta só com um versículo, não alcança essa profundidade. Mas se você lê o conjunto, você alcança, e as perguntas importantes, a própria Bíblia responde. E aquelas que não respondem, por exemplo, quem eram os filhos dos homens e os filhos de Deus? Na verdade, você leu lá há poucos dias isso aí. Bom, se você souber, me diz, que eu também não sei. Mas se você não souber, não faz nenhuma diferença.
Não é verdade? Mas naquilo que faz diferença, a Bíblia explica. E eu acho que também explica isso. Leia até Deuteronômio, que eu acho que você vai entender quem são os filhos dos homens e quem são os filhos de Deus. Mas é um assunto só marginal aqui, para mostrar que a Bíblia é fácil de a gente ler, compreender. E alguns aspectos vão demandar de nós mais estudo. E nós temos então na igreja a Escola Bíblica Dominical, onde eu fui formado. Quando eu vim para essa igreja, quando foi mesmo, gente? 1974. Eu era professor, eu era seminarista e logo assumi uma classe. E antes de me tornar pastor, eu era professor de uma classe que funcionava na galeria, naquele lado ali. Às vezes enchia os dois lados, mas acho que desse lado aqui eu era professor ali, porque eu não tinha espaço, sempre temos esse problema, era ali, eu ensinava ali. E foi muito interessante essa história que eu vou contar e terminar a mensagem de hoje, porque veio um rapaz de um outro credo religioso e veio a classe que a esposa trazia. E eu ensinava a classe assim como eu prego, né, desse jeito. E aí ele disse, se esse cara aí, quando ele for lá pregar, for com a mesma roupa que ele está aqui, eu fico nessa igreja. Ele teve uma falta de sorte danada, teve que ficar na igreja, porque a mesma roupa que eu usava lá, eu usava aqui. Olha a imagem que ele tinha de pastor, negativa, por alguma razão que não vem ao caso aqui. Então, eu estou querendo dizer que aquilo que eu falo sobre escola bíblica é a minha experiência, é a minha vida. O que eu às vezes digo é que, ao longo do tempo, as pessoas passaram a achar que não precisam mais da escola bíblica, só do culto. Mas houve uma época, ao tempo do Alcenir lá, né? Ele pegou essa época. Ele quer dizer que é novinho, mas não é tão novo assim. Olha a barba dele branquinha. Eu não tenho barba branca. Ele era o seguinte, tinha mais gente na escola bíblica do que no culto. Essa é a história dos batistas no Brasil. Depois foi havendo uma mudança, por razões que não vem ao caso aqui agora, e tem mais gente no culto do que na escola bíblica. Mas você vai dar uma boa contribuição para a gente dar uma empatada aí neste capítulo. E temos tanta gente na escola bíblica, quanto tanta gente aqui participando de nossos cultos. Então, o meu moto é, esteja pronto para explicar aquilo que você crê. Digamos que uma pessoa diga para você assim, me diga uma coisa aí, vocês lá quando se reúnem, tomam um negócio lá chamado ceia, o que é bem aquilo? Ah, é o seguinte, o pastor chama as pessoas e tal, aí distribui um pão, distribui também um suco de uva, as pessoas tomam, fazem uma oração, tá. O que isso significa? Eu tenho certeza que todos aqui saberão responder, que é uma pergunta muito simples, fazemos isso várias vezes ao longo do mês. Mas se for mais difícil, você sabe responder? Ou você vai ligar para mim, pode receber o irmão fulano de tal aí, meu amigo aí, que ele tem umas perguntas para fazer? Ele vem? Não vem. É a sua oportunidade. Com o seu filho também, estou tomando aqui um resumo. Mas para você não terceirizar, você poder responder ao seu filho, ao seu neto, ao seu sobrinho, ao seu colega, ao seu chefe, ao seu companheiro de trabalho, você precisa ler, viver e estudar a palavra de Deus. E você só sai ganhando. Só sai ganhando. Não perde nada. Só sai ganhando. Fica aí o nosso estímulo, e a ceia é exatamente isso. É um momento, não é? Em que nós separamos como parte do culto, e nossa igreja fazemos isso todo primeiro domingo do mês, nos cultos, das 9 e das 11. Estou dizendo que há muitas pessoas novas conosco. Então nós celebramos a ceia 3 vezes no mês. 2 no primeiro e no segundo culto, e uma no terceiro culto das 18 horas. Essa é a nossa prática. O que é que nós cremos sobre isso? Nós cremos que esse pão é pão, continua pão. Esse pão simboliza a morte de Cristo no nosso lugar, uma vez que ele é algo feito da matéria, como o nosso corpo é feito da matéria, e ele simboliza a vida de Jesus, que foi moída, triturada
na cruz simbolicamente como um pão. Ele nos ensinou a fazer isso. Ele nos ordenou a fazer isso. Todas as vezes que se reunirem, comam o pão e tomem o vinho. De igual modo, o vinho simboliza, representa o sangue. Mas não apenas o sangue da morte, mas o sangue da alegria, o sangue da vida. Então, o sangue simboliza a volta de Jesus. Tanto a morte, que está mais no pão, e no vinho ou no suco de uva, no nosso caso, está simbolizado aqui o aspecto, está marcada aqui a dimensão de que a nossa vida, como eu li agora em 1 Coríntios 15, não termina aqui. Nossa vida, por causa de Jesus, se tornou eterna. Desde quando Jesus se torna, João capítulo 3, o nosso Salvador, Ele nos deu uma vida que não acaba nunca. E a ceia lembra isso. Quero convidar aqui o casal Fábio e Renata para participarem comigo aqui neste momento de celebração da ceia do Senhor. Mas antes vamos cantar, sentados como estamos, o remido. E alguém ainda não pegou o seu kit? Levante a mão aí que ainda vamos complementar aí a entrega, nossos diáconos estão aí. Sentados como nos encontramos mesmo, mais fácil assim, vamos cantar essa música Remido, que conta a história da salvação, a história da redenção, a história do plano de Deus para uma vida feliz e eterna.